11 de 1 aos Coríntios. Nós iremos ler do versículo 23 ao 28. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 28. Diz assim a palavra: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Vamos ler o 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, a palavra de oração. Pai, nós queremos muito te agradecer, porque o Senhor nos tornou participantes da tua mesa. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos, como igreja, o corpo de Cristo. Obrigado, ó Pai, porque coletivamente tu nos deste esse privilégio de ser o teu corpo aqui na terra. Agora, Pai, fala-nos, convence-nos, ó Pai, porque a tua palavra é a verdade. Nos traz, através dessa celebração e pela exposição da tua palavra, realidade daquilo que representa a tua mesa para o teu corpo. No nome de Jesus que nós te rogamos. Amém. Amados, tanto Mateus, Marcos, Lucas e aqui Paulo, eles narraram sobre a ceia. E a ceia, ela nos fala de uma forma tão profunda. A ceia nos trata com tanta realidade. A ceia nos tem tanta substância que merece toda a nossa atenção. Irmãos, a ceia do Senhor, ela não é simplesmente nos reunirmos, cantarmos alguns cânticos, lermos essa leitura convencional de Coríntios 11, comermos o pão, voltarmos para nossa casa e termos uma consciente de que nós realizamos aquilo que é a nossa obrigação. Não, irmãos. A ceia é muito mais do que isso. A ceia, ela é toda cheia de realidade. Irmãos, Paulo teve que tratar desse assunto, porque estava vendo uma coisa muito perigosa aí ao povo de Corinto. Era um povo que estava totalmente sem visão do corpo de Cristo. Eles não tinham noção do que era o corpo de Cristo. Eles não viviam a realidade do corpo de Cristo. Observe uma frase que Paulo fala aí, no versículo 18, no 17, 11, 17. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Ele diz no versículo 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma
antecipadamente a sua própria ceia. Observemos, irmãos, que Paulo fala de duas ceias. Ele fala primeiro da ceia do Senhor, e depois ele fala que cada um toma a sua própria ceia. Alguns eruditos dizem que parece que alguns irmãos, eles levavam comida e eles comiam a sua própria comida, mas na realidade não é bem isso que o irmão Paulo quer tratar conosco. Ele quis dizer aqui que alguns irmãos tornavam a ceia do Senhor a sua própria ceia. Alguns irmãos tornavam aquilo que nos fala de forma tão profunda de uma realidade espiritual. E essa realidade trata da morte do Senhor, da eficácia da morte do Senhor e também da sua ressurreição. Alguns irmãos estavam tomando esses elementos como algo pessoal, algo particular apenas, não algo coletivo, que é aquilo que fala ceia, um único pão. Todos comem o mesmo pão, todos tomam do mesmo vinho, todos bebem o mesmo sangue, todos comem a mesma carne. Mas alguns irmãos tomavam aquela ceia como se fosse sua própria, como se aquela ceia ela tivesse um significado pessoal, particular apenas, e não algo de forma coletiva. Aí Paulo vem dizer, porém eu vou mostrar para vocês o que foi que eu recebi do Senhor. Eu vou entregar para vocês. Então, amados, a ceia, ela trata especificamente da perfeição, da qualidade, da eficácia, da natureza, da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo como homem. João diz que o Verbo se fez carne. O Senhor Jesus assumiu 100% uma natureza humana. Quando Jesus comia pão, quando Jesus bebia água, ele tinha a mesma atividade no seu organismo que nós temos. Ele ia para o banheiro fazer suas necessidades fisiológicas. Ele fazia xixi. Então ele foi 100% homem. Mas a mesma palavra diz que esse homem era 100% Deus. Então o Senhor Jesus, ele é a representação do homem perfeito. É por isso que nós temos o primeiro Adão. Paulo, tratando aos Coríntios, fala que o primeiro Adão, ele tem as características terrenas, ele foi feito do pó da terra. O último, não o segundo, o último Adão, ele é alma vivante, alma vivificante. Ele é espírito vivificante, aliás. Ele é celestial. Ele é perfeito. E esse Deus perfeito, ao encarnar na figura humana, ele veio para tratar com um problema sério que havia entre os céus e a terra. Ele veio para tratar de algo que estava totalmente fora da sua adequação. O Senhor Jesus, ele veio como o mais perfeito sumo sacerdote, como o Cordeiro de Deus, para efetuar uma eterna redenção, tratando de uma vez por toda com o pecado, sendo aceito por Deus o seu sacrifício, para que nós obtivéssemos uma reconciliação. É isso que a ceia trata. A ceia trata, vamos abrindo, por favor, irmãos,
em Hebreus 2,17. A ceia, ela trata exatamente daquilo que é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso benefício. Trata da pessoa e da obra perfeita do Senhor Jesus. Vamos ler Hebreus 2,17. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Amém? O Senhor Jesus, ele veio satisfazer em sua morte a justiça de Deus. A palavra diz que Deus o fez pecado por nós. Não é que Jesus, ele pecou em algum momento. Não é que Jesus, por se tornar homem, ele pecou. Mas na cruz, Deus o fez. Mesmo sem pecar, Deus o fez pecado por nós. E assim Jesus realiza uma expiação. Essa expiação, ela trata exatamente da obra redentora de Cristo no Calvário. A figura daquele animal que era sacrificado, aquele animal que era oferecido para aplacar a ira de Deus. O Senhor Jesus, ao se dar na morte, ele nos obtém, ele nos favorece com uma eterna redenção, fazendo propiciação pelos nossos pecados, a remoção do pecado, através do seu sacrifício, satisfazendo assim a justiça de Deus. Romanos 3,25 diz, o qual Deus propôs em seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. Amados, o Senhor Jesus, ele se fez homem, o seu corpo humano foi tomado e habitado pelo Deus eterno, para que ele pudesse tratar com os nossos pecados. A necessidade, a gente precisa ter isso fortemente nas nossas mentes. O motivo que trouxe a Jesus aqui na terra foram os nossos pecados. O Senhor Deus, ele queria, ele desejou, ele propôs. E ele propôs que nós fôssemos justificados, para que nós pudéssemos pertencer a ele, isso antes da fundação do mundo. E ele propôs no sangue de Jesus, não em sangue de animais, não em sangue de touros, de novilhos, mas no sangue de Cristo, como propiciação, como algo apropriado para expiação do meu e do seu pecado. E o Senhor Jesus, ao instituir a ceia, ao nos ordenar que fizéssemos isso, sempre que nos reuníssemos, ele queria dizer, vocês precisam ter sempre em memória esse fato. É como se o Senhor Jesus houvesse decretado uma lei, baixado um decreto, para que o seu povo pudesse celebrar, para que o povo pudesse relembrar. Vamos abrindo em Hebreus 7:26. Para que o seu povo pudesse, de fato, considerar que o seu corpo, ele é, ali na cruz, a propiciação pelos nossos pecados. 7:26 de Hebreus. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecados e elevado acima dos céus. Amém? A palavra diz que os sacerdotes, os filhos de Arão, eles eram interrompidos o seu sacerdócio. Por quê? Porque eles eram homens frágeis,
e a morte interrompia o seu sacerdócio. A palavra diz que o sacerdócio arônico, eles ofereciam ofertas pelo seu pecado, depois pelo do povo. A palavra também diz que eles iam com sangue alheio, com sangue de animal. Mas a exposição do escritor aos Hebreus vai dizer que o sacerdócio do Senhor Jesus é superior ao sacerdócio arônico. Porque Jesus, ele é inculpável. Não podemos... Ele é inculpável, ele não tem nenhuma culpa, ele não tem nenhuma mancha. A figura do cordeiro do sacrifício, do animal do sacrifício. O animal não poderia ter nenhuma culpa, ou não se refere a manchas, a defeitos. Ele não podia ter nada, uma contusão, uma quebradura no osso, um tumor, um hematoma. O animal não podia ter nada disso, significando a perfeição. Então Jesus se apresenta como nosso sumo sacerdote inculpável, santo, separado, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então a ceia fala dessa eficácia e da perfeição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, não à toa foi aceito por Deus o sacrifício ali na cruz. O Senhor Deus, o Pai, aceitou cabalmente o seu sacrifício, porque o seu sacrifício é perfeito. Leia o 28, meu amado, versículo 28. De Hebreus 7. A lei de Moisés escolheu homens, é assim mesmo? Isso. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se torna perfeito para sempre. Amém? Olha a palavra perfeito. Por que perfeito? Por que perfeito? Hã? Não tem defeito, e assim é aceito por Deus. Que coisa maravilhosa. Aqui mesmo em Hebreus diz que todas as vezes que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no tabernáculo feito por mãos humanas, eles estavam demonstrando que o segundo ainda não tinha sido introduzido, porque ele estava de pé. Ou seja, o sacerdócio arônico foi necessário como figura, como sombra. Era uma sombra da realidade do sacerdócio de Cristo. O Senhor Jesus, perfeito. É por isso que ele diz ali em 19:30 de João, quando a sua obra, ela é consumada, ela é aceita por Deus, o Senhor Jesus diz, está consumado. Está consumado. Um Deus perfeito, um sacrifício perfeito. O Pai aceita o seu sacrifício. E aí nós temos o nosso sumo sacerdote. Irmãos, imaginem ali quando os judeus, porque haviam duas formas de ofertar pelo pecado. Havia a oferta contínua dos sacerdotes. Esses ofereciam no santo lugar, não no santo dos santos. Só quem poderia adentrar por trás do segundo véu era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Porém, haviam os sacrifícios pela consciência do povo, continuamente. O cara pecava, tinha um sacerdote de plantão, ia com o animal e ele oferecia expiação por aquele pecado. Então, aí nós tínhamos essa cena. Mas imaginem vocês, imaginem o camarada vai com o seu animal
e ele leva aquele animal, oferece ali ao sacerdote, para que o sacerdote o ofereça como holocausto, e aquele homem fica ali aguardando a realização daquele ato. E talvez ele fica pensando, mas que coisa maravilhosa, esse homem é santo. Esse homem pode oferecer a Deus uma oferta pelo meu pecado. Esse homem pode derramar o sangue desse animal e ser aceito por Deus. Então ele é um homem separado. Mas agora, irmãos, nós não temos um homem que nos representou. Nós temos o Filho perfeito. É por isso que a Bíblia diz, aquele que se gloria, glorie-se no... Ele é a nossa glória. Porque ele penetrou por detrás, rasgou o véu. Ele foi para dentro do Santo dos Santos para obter uma eterna redenção, meus amados. 9:12 de Hebreus, amados. Então, amados, a mesa do Senhor, ela trata da nossa redenção. Ela trata dos benefícios da obra do nosso Senhor Jesus na sua morte e ressurreição. 9:12 de Hebreus. Quando Cristo veio e entrou, uma vez por todas, no lugar santíssimo, ele não levou consigo o sangue de bodes ou bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Porque o sumo sacerdote arônico, eles não podiam oferecer a ninguém uma salvação eterna, irmãos. Amados, era uma salvação temporária. Quanto tempo durava a salvação arônica? Durava pouco tempo até o ofertante pecar. Quando ele pecava, logo vinha consciência de acusação e de perdição. E ele recorria novamente ao sacerdócio arônico para oferecer expiação pela sua culpa. Mas a palavra diz que o Senhor Jesus Cristo, quantas vezes? Ele entrou no Santo dos Santos? Uma vez por... Não, o Senhor Jesus, uma vez por todas. Quem era uma vez por ano, era o sacerdócio arônico. Está aí no 7. Vamos lá. 9:7. Mas, no entanto, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano. Não sem sangue, você percebe aí? Uma vez por ano. Mas Jesus, uma vez por todas. Para nós obtermos o quê? Uma eterna salvação. Amados, isso ninguém pode Isso ninguém pode tirar de nós. Isso ninguém pode pode tolher essa nossa liberdade de usufruir dos efeitos da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, irmãos amados, que coisa maravilhosa. Vamos ler o 27, Hebreus 9, 27. Olha aqui, como isso testifica fortemente. Temos que nos armar, irmãos, com essa verdade fundamental. Temos que ser conscientes que a obra do Senhor Jesus Cristo, ela foi real e eficaz para obtermos essa salvação eterna. 9:27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. 28. Assim, também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois, ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Aleluia. Gostei muito dessa versão. Agora eu aplaudo essa versão.
Eu vou ler aqui como é que está na minha versão. A minha versão diz assim: eu sabia que ela estava errada. A minha versão fala: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Essa versão, ela dá a entender que a primeira vez Jesus veio em pecado. E a segunda vez ele vem sem pecado. Mas a versão do irmão, ela é clara. Ele veio a primeira vez para tratar com os nossos pecados. Ele aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados. Você percebe isso? Quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda, ele não vem para tirar pecados. Por que ele não vem para tirar pecados? Hã? Como? Aleluia! Os pecados já foram tratados na cruz. E quem se muniu desta obra redentora não vive mais na escravidão do pecado. É isso que fala a mesa do Senhor. O Senhor Jesus não vem buscar pecadores. O Senhor Jesus vem buscar redimidos para a sua glória. Aqueles que o aguardam para a salvação. Mas ele está dizendo que é para a salvação. Que salvação é essa? Existe uma salvação passada, uma salvação presente e uma futura. Salvação passada, a salvação do pecado. Salvação presente, salvação da alma. Salvação futura, a salvação do nosso corpo. Porque o nosso corpo será redimido da escravidão, da corrupção, porque receberemos um corpo glorificado semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus. Então, ele não vai vir para a salvação de pecados, mas para a salvação do corpo. Porque quem aguarda Jesus não aguarda em pecado. Quem vive agarrado ao pecado não vive aguardando a Jesus. Porque Jesus não vem buscar pessoas que amam ao pecado. O Senhor Jesus vem buscar pessoas que o amam e que o aguardam. O pecado é uma espécie de entorpecimento do corpo, da alma e do espírito. O pecado faz com que o homem se adeque a este mundo. O pecado faz com que o homem viva de forma natural nesse mundo. O pecado faz com que o homem, irmãos, entendam uma coisa. O pecado separa o homem de Deus. Quem vive em pecado, vive separado de Deus. Porque Deus não tolera pecados. Para isso o Senhor Jesus Cristo se deu naquela cruz, ao fim de nos libertar dos nossos pecados. É por isso que ele diz ali em Coríntios 11, 26, vamos ler esse texto mais uma vez. 1 Coríntios 11, 26, ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Observe, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. E qual a relação da morte do Senhor com a vinda dele? Toda. A morte do Senhor foi a preparação para ele vir. Você vai plantar, você vai semear uma semente no solo, o que você faz? Você corrige o solo, você abre o sulco, você joga a semente, você agoa e você espera o fruto dessa semente. Para o Senhor Jesus Cristo voltar aqui na terra e levar um povo para o seu Deus, ele precisou preparar essa terra. É por isso que ele diz na parábola do semeador: o campo é o mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Então nós somos a boa semente, que mesmo em um campo ruim, vivendo em um mundo miserável, nós somos uma boa semente que germinou, que frutificou. Não pelo fato de termos sido enxertados no mundo, mas termos sido enxertados no nosso Senhor da glória.
Então, por termos sido semeados no Senhor, o Senhor agora nos trouxe a uma nova realidade e nós estamos o aguardando para a salvação. Não vivendo mais em trevas, não vivendo mais em pecado, não vivendo mais em orgias, não vivendo mais em bebedices, não vivendo mais em concupiscências, mas vivendo como filhos da luz, aguardando o Senhor da glória. Oh, irmãos amados, o Senhor Jesus Cristo, Ele virá. Já que estamos aí em Coríntios 11, quero leia o 24, por favor, meu irmão. 11, 24. E deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Aleluia. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Que coisa linda. Vamos abrir Isaías 53, 12. Coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor Jesus, Ele se entregou a si mesmo por nós. Ele não conheceu pecado. Ele foi feito pecado. Ele foi entregue na cruz por nós. E quando nós o comemos, irmãos, que significado maravilhoso. Há uma expressão que diz assim: você é o que você come. Ontem a gente pôde ver isso, né? Ontem nós pudemos ver isso. Nós levamos uma das nossas filhas para o médico e o médico disse, o médico deu toda uma estrutura alimentar e disse: você tem que fazer dessa forma, porque se vocês não agirem dessa forma, dando esse alimento para ela, excluindo esses alimentos, dando esse alimento para ela, se vocês não fizerem isso, vocês irão provocar aquilo que a medicina chama de transtorno alimentar. E o que é um transtorno alimentar? Transtorno alimentar é quando você agride o seu organismo com formas de alimentações, com horários inadequados de alimentação, que pode levar-te a uma sensação de óbito, que pode levar a distúrbios no organismo e talvez até levar a óbito. Então, nós somos aquilo que nós comemos. E, inclusive, cada organismo é diferente de organismo. Temos que nos adequar à melhor forma alimentar. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus se oferece como o pão, Ele se oferece como nosso alimento. Porque o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra, ela se fez carne. O Logos, o verbo de Deus, se fez carne e se oferece para nós como pão. E quando nós tomamos o pão e comemos o pão, nós estamos dizendo: eu recebo essa vida, eu recebo os benefícios dessa vida. Porque eu não quero mais morrer nos meus pecados. Eu não quero mais ser escravo dos meus pecados. Eu não quero mais ser governado pela minha natureza ímpia. Mas eu quero ser redimido. Eu desejo ser liberto para a glória de Deus. Isaías 53, versículo 12. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado, e como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Oh, irmãos, a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele foi contado entre os transgressores. Ali na cruz, entre dois malfeitores, dois ladrões, Ele foi contado com os transgressores. Mas por que o Senhor Jesus, Ele foi contado com os transgressores? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o Senhor Jesus assumiu a minha morte, a sua morte. Quando Ele assumiu os nossos pecados, então Ele estava assumindo consequentemente a nossa morte. A nossa morte. Então Ele levou sobre si os meus pecados
de seus pecados, irmãos. Por que haveremos nós, pergunta Paulo, de permanecermos no pecado, como que se nós ainda vivêssemos nele, nós que para eles morremos? Irmãos, isso é um fato consumado, amados. Morremos para o pecado. O pecado, ele foi tratado ali na cruz do Calvário. Cerca de 2000 anos passados, o pecado foi tratado, irmãos. Eu tenho certeza, se alguém aqui tivesse uma doença grave de morte, e alguém lhe dissesse, você está curado, você está curada, como nós nos alegraríamos, como nós nos apropriaríamos, como nós desejaríamos que esse fato, de fato, fosse dito, expresso e experimentado por nós. Mas a palavra está dizendo que não foi uma doença incurável que nós fomos curados, mas o Senhor está dizendo que o pecado, pior do que uma doença incurável, porque ninguém poderia livrar-se do seu pecado, mas o Senhor Jesus naquela cruz, Ele se deu para tirar os nossos pecados. Aí nós, lá em Hebreus, o Senhor diz, o escritor dos Hebreus, movido pelo Senhor Espírito Santo, diz, por isso Ele pode salvar totalmente, cabalmente, os que se achegam a Deus, porque Ele vive para interceder por eles. Amados, a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele pode salvar totalmente, eficazmente, completamente, aqueles que se achegam a Deus. Porque a realidade da expiação é essa, para nos achegarmos a Deus, porque o pecado irrompe a comunhão. Quando o pecado é derribado, quando a inimizade. Mas a Bíblia diz também que o sangue de Cristo, Ele é capaz de purificar a nossa consciência de obras mortas. Amados, por isso que Ele diz, quando vocês bebem o meu sangue, quando vocês tomam o meu sangue, vocês estão assim, experimentando aquilo que é eficaz. Vamos ver 1 João 1,7, para purificar os vossos pecados. 1 João 1,7. O que diz? Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Amém, irmãos. Se andarmos na luz, se andarmos na verdade. Pilatos perguntou, né? O que é a verdade? O Senhor Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia. Ele diz, quem comete pecado é um escravo do pecado. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se o Filho vos libertar, aleluia, verdadeiramente, realmente sereis livres. Oh, irmãos. Mas se andarmos na luz, olha o outro aspecto da ceia, olha o outro aspecto da comunhão do pão. Se andarmos na verdade, como Deus é verdade, nós temos comunhão uns com os outros. Olha a coisa linda. Eu lembro como se fosse hoje. O irmão Everto disse aqui essa frase aqui na frente, nunca esqueci. Quando alguém está em pecado, a primeira coisa que ele faz é se distanciar da comunhão. É se distanciar da reunião dos santos. Porque de alguma forma, irmãos, algo nos atrai ainda no mundo. Algo nos atrai ainda lá no mundo. E nós não temos liberdade em nos reunir,
em participar da mesa do Senhor. A nossa consciência não deixa, porque o nosso amor está lá no mundo. Irmãos. Mas se nós estamos na verdade, nós temos comunhão uns com os outros. A comunhão, amados, é em torno da mesa do Senhor, do corpo do Senhor. A comunhão não é em torno de convicções doutrinárias. Não. Porque nós achamos, quando os coríntios disseram, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, é porque eles estavam tendo comunhão em torno de doutrinas humanas, em torno de conceitos humanos e homens, estavam divididos. Mas quando eu tenho comunhão em torno da mesa do Senhor, do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, eu tenho comunhão com meus irmãos. Os meus irmãos podem pensar diferente de mim em assuntos que não são centrais, assuntos que não são a centralidade, podem pensar diferente de mim, tem liberdade, porque quantos conceitos nós temos, e lá na frente não chegamos à consciência que não passavam de preconceitos, na realidade. A nossa mente, os nossos conceitos são paradigmas. Nós tomamos muitos paradigmas e tornamos o filtro da nossa consciência. E na realidade, os paradigmas não são realidade. Os paradigmas são, na realidade, preconceitos que formamos. Mas quando a verdade nos invade, quando a realidade chega em nós, os paradigmas, os preconceitos, eles são desfeitos. Então nós não podemos querer ter comunhão com os irmãos por causa de verdades nossas, por causa de conceitos nossos, mas a comunhão, ela deve ser resultado da mesa do Senhor. Por isso que o irmão Paulo diz, se alguém pensa diferente, Deus te esclarecerá. Irmãos, nós não podemos ser soberbos, irmãos, em queremos sempre provar que temos a razão, que somos donos da verdade, mas devemos esperar inteiramente na graça do nosso Senhor Jesus. Enquanto isso, nós vamos mantendo a nossa comunhão em torno da mesa do Senhor, porque na realidade, a mesa do Senhor é isso, é um corpo, um pão, um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Meus amados, nós temos esse peso de responsabilidade. O Senhor Jesus orando ali em João 17, 21, ele diz, Pai, eu rogo para que todos que o Senhor me deu, que eles sejam um em unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, o testemunho, o peso do testemunho é a unidade, é a vida de comunhão. Nós nunca testemunharemos de forma eficaz para o mundo se nós andarmos em divisões. Irmãos, se a gente lê as 7 igrejas da Ásia ali, que Apocalipse profere, são 7 igrejas. As 7 igrejas, as 3 primeiras igrejas, elas já passaram. A característica delas não voltam mais. Mas as 4 últimas, elas estão presentes. Elas estão presentes. Sardes, Pérgamo, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Como foi que começou a primeira, a 4ª igreja, que representa ainda uma característica dessa época? A terceira, aliás, que continuou na 4ª. A terceira foi Pérgamo. O que significa Pérgamo? Pérgamo, essa palavra gamo, ela vem daquela palavra poligamia. O que é um polígamo? Polígamo é alguém, um homem que tem mais de uma mulher. Ele é polígamo, não é assim? Então, o que foi que aconteceu com Pérgamo? No ano 313, 315 aproximadamente, Constantino, os cristãos eram perseguidos. Os irmãos conhecem a história. Os irmãos eram perseguidos ferrenhamente.
Aí Constantino teve a brilhante ideia do inferno de tornar o cristianismo a religião oficial. Então, a política entra fortemente no meio religioso, e a religião agora, que era perseguida pelo Estado, agora é apoiada pelo Estado. E quando isso acontece, acontece o casamento, a poligamia, o casamento da igreja com o mundo. E Pérgamo, ela vai parir Sardes. E Pérgamo e Sardes é exatamente a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, que tem Jezabel, essa mulher que ensina os irmãos a se prostituírem com os ídolos e a beberem o seu vinho da prostituição. E os irmãos católicos, eles passaram a viver esse casamento misto, a viver associado com o mundo. Dos irmãos católicos, eles deram origem ao protestantismo. O protestantismo, que na realidade defende o Senhor. É um pouquinho melhor, mas ainda tem ainda muitas características com ela, com a prostituta mãe. Eles têm os seus templos suntuosos, as suas catedrais. Eles ainda têm a doutrina dos nicolaítas. O que é a doutrina dos nicolaítas? O povo são leigos. Observe que a igreja romana tem o clero e os leigos. Os protestantes também defendem essa doutrina, infelizmente. A maioria dos cristãos são leigos, não sabem de nada. Crentes lagartixas, que vão para suas casas e vivem na sua mediocridade, e os iluminados expõem as suas verdades. Mas de Sardes, que é o protestantismo atual, sai Filadélfia. O que é Filadélfia? Filadélfia, ela na realidade, essa palavra filos, é irmãos, Delfos, amor entre irmãos. Então Filadélfia, ela tem essa cara que não recebeu nenhuma exortação do Senhor. A única exortação que o Senhor diz é: olha, sustenta o que tu tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Sustenta o que tu tens. E o que é que Filadélfia tem? Amor entre os irmãos. Ama os irmãos. Foi isso que a última carta dos evangelhos disse. Jesus Cristo disse: amem uns aos outros, assim o mundo vai conhecer que eu já vim. É assim que ele diz lá na sua última epístola: Deus é amor. Se alguém não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É assim que ele diz também lá em Apocalipse, o último livro, João. Então, irmãos, nem devemos ser Pérgamo. Eu entendo que não poderemos caminhar o caminho de Sardes, é muito perigoso, mas o caminho de Filadélfia. E o caminho de Filadélfia é o caminho do amor entre os irmãos. Esse é o caminho que a igreja precisa trilhar. Foi isso, amados, que o sangue de Cristo nos proporcionou. Foi isso que o seu corpo, ali na cruz, nos proporcionou. Sermos participantes de um mesmo pão. Sermos participantes de um mesmo corpo. O Senhor Jesus nos comprou com o seu sangue. A palavra diz ali em Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, justiça de Deus nele, irmãos. Como é que poderemos ser justiça de Deus vivendo ainda em pecado? Vocês acham que pode? Ser justiça de Deus e vivendo ainda na prática do pecado? Não pode, irmãos. Certamente que não. É isso que o corpo de Cristo nos proporciona. Libertação dos nossos pecados. É por isso que o irmão Paulo diz ali em Gálatas 2:19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E já não sou eu quem vive, mas quem vive em mim é Cristo. Amados, esse é o segredo do viver cristão. É Cristo vivendo em nós.
Porque em mim não há nada de bom. Na minha carne nada aproveita. Em mim não tem nada que serve. Então eu tenho que ficar arraigado e alicerçado em Cristo Jesus. Eu tenho que depender do Senhor 24 horas, irmãos. Se eu sair de Cristo, amados, vai ser um desastre. Mas se eu permanecer em Cristo, vai ser maravilhoso, irmão. Vai ser vitória, vitória, vitória. E eu serei justiça de Deus. Então, meus irmãos amados, Paulo também diz ali em Gálatas 6,14, longe de mim, gloriar-me, longe de ter glória em mim mesmo, porque eu sofro naufrágio, porque eu sofro açoites, porque eu prego para os outros, porque eu fui arrebatado até o terceiro céu, porque eu sofri ameaças, mas fui livre, porque sou algemado, não murmuro, longe de gloriar-me em mim, porque sou circuncidado ao 8º dia, porque sou hebreu, longe disso. Mas eu me gloriarei, aonde? Aonde é a glória de Cristo? Na cruz. Por quê, irmãos? O que aconteceu na cruz? Lá, eu e você morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. Isso é uma verdade que o corpo de Cristo nos traz à memória. Morte para o mundo, irmãos. Não somos desse mundo. Estamos aqui, amados, com uma missão: promover a paz, sermos os pacificadores, promovermos, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, vivermos em comunhão com os irmãos, vivemos a realidade da mesa do Senhor dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia, trazendo isso firme à nossa mente. Estamos unidos com o Senhor. O Senhor Jesus, Ele nos crucificou. Vamos ver Romanos 6,14, para que nós pudéssemos experimentar o poder da sua ressurreição e vivermos em novidade de vida. Que coisa linda isso, irmãos. Romanos 6,4. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Assim também nós. Esse assim nós é o termo explicativo. Assim nós. Por que assim nós? Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus. Ressurreição fala de vida nova. Uma vida livre do pecado. Uma vida livre do poder do inferno. Uma vida livre do eu. Uma vida livre de si mesmo. Assim também nós, pela glória do Pai, andemos em novidade de vida, uma vida nova, uma vida livre, livre do poder do pecado, livre da morte, livre do inferno, livre de nós mesmos. É isso que fala o corpo e o sangue de Cristo. Romanos 8:11, por favor. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que vive em vocês. Amém, irmãos? Que coisa, irmãos amados, não vamos, irmãos, desprezar a palavra de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Nós estamos acostumados a sermos levianos. Nós não gastamos tempo tentando compreender o que Deus está tentando falar para nós, o que Deus deseja falar para nós. Nós somos extremamente levianos. Irmãos, perceba, leia novamente, irmão. Vamos entender o que Deus quer falar para nós, amados. Romanos 8:11.
Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que vive em vocês. Aleluia. Irmãos, que coisa maravilhosa. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele ascendeu para junto do trono da destra do Pai, ele envia o Espírito Santo, o Espírito de vida. E aonde é que habita esse Espírito de vida? Em nós, irmãos. E o que esse Espírito vem ver em nós? O que ele vem fazer em nós, irmãos? O que ele veio trazer para nós? Que realidade ele tem para nós, irmãos? Vamos para João 16, 14. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer, e dirá a vocês, e assim ele trará a glória para mim. Na minha versão diz, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou há de anunciar. Ou seja, o Espírito Santo, ele vem com realidade. Ele é chamado o Espírito de realidade. O Espírito Santo vem da parte do Senhor Jesus. Ele recebe tudo que é do Senhor Jesus e ele traz essa realidade para comunicar-nos. Ele vem com realidade. É por isso que ele disse, o Espírito da parte do Pai, lá em Romanos disse, o Espírito de Deus, ele veio até Jesus, ressuscitou Jesus em poder. Esse Espírito em vocês vai provocar poder na vida de vocês e vocês vão viver com uma vida nova. Aí ele está dizendo, Jesus diz, ele vai receber do que é meu, a minha plenitude, o meu poder, minha santidade, minha natureza, meu caráter, e vai comunicar a vocês. Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se nós temos experimentado, se nós temos nos alimentado do Senhor Jesus, ele vai nos suprir com toda a realidade. Vamos abrir em Salmo 104, irmãos. Salmo 104. Salmo 104. Vamos ler o versículo 15, por favor. Olha que coisa maravilhosa que tem nesses salmos aí. Salmo 104, versículo 15. Fazes a terra produzir o vinho, que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças. Quantos elementos nós temos aí? Para que serve o pão? Dá força. Quem é o pão? Cristo. Ele é a nossa força. Amém? É por isso que o velho Abuchain cantava. Posso vencer o pecado, posso o inimigo abater, posso na morte a vitória, posso por Cristo vencer. Sim, todas as coisas eu posso, naquele que me fortalece. Amém. Olha o dueto. Amados, o pão que dá força, ele é o pão da vida, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Cristo é a palavra de Deus que se nos ofereceu para que se dele nós comermos, por ele viveremos. Qual o outro elemento que tem aí? O que o vinho faz? Oh, irmãos, ele é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Temos força, temos alegria. E o óleo, o azeite faz o quê? Oh, irmãos, quem é o azeite? O Espírito Santo.
todas as vezes que apresenta azeite na Bíblia, é o Espírito Santo. Oh, quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce pela barba de Arão, entra na sua argola, a gola da sua roupa sacerdotal. Olha o Espírito Santo. Cabeça, Cristo, vai pela barba e vem para o corpo. O corpo é a igreja. O Espírito Santo veio até nós, que dá brilho ao rosto. E no nosso rosto, o que tem? Refletimos a glória do Senhor. De uma glória a outra glória, somos transformados à própria imagem do Senhor. É isso que o Espírito Santo veio comunicar a nós, a vida de Cristo, para que nos tornemos semelhantes a Ele. Quanta realidade tem na mesa do Senhor. Não é para tomarmos esses elementos e acharmos que estamos simplesmente tomando, fazendo obrigação e não meditar na realidade que tem por trás da mesa do Senhor. Vinho e pão, comunhão dos santos, vinho e pão, a morte e a eficácia do Senhor Jesus nas nossas vidas. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa, que privilégio, irmãos. Que privilégio, irmãos. Eu quero falar agora para o coração dos redimidos, só dos redimidos. Que alegria, irmãos, ser libertos pelo poder e a graça de Cristo. Oh, irmãos, podemos experimentar liberdade dos filhos de Deus, poder dizer não para o mundo, poder ser alegre, poder ser feliz, poder ter Cristo, poder gritar vitória, poder dizer, eu fui e sou redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Para nunca mais voltar para esse mundo, para nunca mais buscar satisfação, prazer nesse mundo, porque Cristo é o nosso tudo. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos. Irmãos, eu tenho conversado diariamente com pessoas que sofrem por causa do pecado. Pessoas que o casamento foram desfeito. Pessoas que filhos estão vivendo em prostituição e drogas. Pessoas que não têm paz. Pessoas que não conseguem dormir. Pessoas que são viciadas. Pessoas que são escravas do pecado. Amados, quantas mazelas o pecado tem provocado nesse mundo. Mas graças a Deus, que até mesmo daqueles pecados brancos, que era a nossa justiça própria, o Senhor nos libertou. Ele é a nossa justiça. Coisa maravilhosa, irmãos. Irmãos amados, por isso que estamos diante da mesa do Senhor, porque Ele é o nosso tudo. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele disse, todas as vezes que vocês comerem esse pão, mas também, irmãos, vocês estão anunciando a minha morte e beber o vinho, mas também Ele disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque quem come indignamente, sem discernir o corpo, ele é réu de juízo, ele pode trazer danos. E o que é comer indignamente? O que é não discernir o corpo? Irmãos, não tem comunhão com o pecado. Se você estudar sobre os aspectos do tabernáculo, você vai ver que seriedade é. Não há conformidade entre pecado e os que se aproximam do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés, lá no Monte Sinai, aquele que tocar o monte morrerá, porque Deus é fogo consumidor. O Senhor Deus, Ele não compactua com o pecado. A Assembleia dos Santos, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, não podem viver na prática do pecado. Não que se nós comermos esse pão, ele vai nos trazer condenação ou algo similar. Não. O que traz condenação é eu comer esse pão sem discernir o que o corpo de Cristo é para mim. A minha redenção, a minha libertação. Então eu vou comer o pão, viver no meu pecado, trazendo repentino juízo para mim mesmo, porque eu não estou considerando que o corpo de Cristo, que foi entregue na cruz, ele me redime, me liberta de todo o pecado.
e eu venho participar da mesa do Senhor, domingo após domingo, achando que simplesmente por comer esse pão e beber o vinho, eu estou liberto da condenação. Irmãos, aí Paulo diz, por isso que muitos entre vós, não poucos, dormem, estão doentes, porque participam indignamente da mesa do Senhor. Irmãos amados, a gente precisa fazer uma séria reflexão, porque a Bíblia diz, se nós nos julgássemos, não seríamos julgados por ninguém. Aquele que decide viver em pecado, então decida viver em descomunhão com o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não tem comunhão com o pecado. O corpo de Cristo só faz parte do corpo de Cristo aqueles que o acolhem para a sua salvação. Me permitam só ler um texto antes de nós celebrarmos a ceia. Romanos 10. Romanos 10. Kelly, por favor, leia o versículo 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Amém? Essa expressão, nós pecamos muito porque não sabemos o que de fato está por trás de algumas expressões de Paulo. O irmão Paulo diz que se com a tua boca confessares a Yahvé. E quem é Yahvé? Yahvé é o Senhor da glória. Eu e você, quando somos redimidos, há uma expressão hebraica chamada, se eu não me engano, é Kenash. Acho que é Kenash. Kenash é uma expressão usada para o templo glorioso de Deus. Quando Moisés coloca todos os utensílios no tabernáculo, e de repente vem sob uma nuvem, uma coluna de fogo, o Senhor e enche o tabernáculo com a sua glória. E aquela glória era tão tremenda que Moisés não conseguia entrar no templo. Então aquele templo, ele se tornou ali a habitação da glória de Deus. E quando você e eu confessamos a Jesus como Yahvé, nós estamos dizendo, eu sou esse Kenash, eu sou esse templo de glória do Senhor, o Senhor habita em mim, e não há mais espaço para nada, senão para eu me render a Ele e dizer, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Foi isso que foi dito lá em Êxodo 40:35, quando aconteceu esse fato. Os sacerdotes se prostraram e glorificaram o Senhor, dizendo, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Então, se você confessar Jesus como Yahvé, você se tornará esse templo de glória de Deus. É isso que Paulo diz lá em Romanos 9. Ou porventura não sabeis que vós sois o templo de Deus, e que Deus habita em vós pelo Espírito que Ele vos deu? Sois santuário do Deus vivo. Então, se você confessar Jesus como Senhor, como Yahvé, e se o seu coração crê que Deus o tirou da sepultura, serás salvo. Salvo do poder do pecado. Salvo para nunca mais voltar para o pecado. Amados, que coisa preciosa. Que palavra gloriosa que o Senhor nos envia do céu, para que nós possamos experimentar a realidade. Não uma vida de Pérgamo. Pérgamo é casamento com o mundo. Pérgamo é uma vida com o mundo, mas uma vida de Filadélfia. Uma vida de amor fraternal, de amor entre os irmãos. Eu amo o Senhor, amo a sua palavra, amo o Senhor e desejo o Shekinah. E o que é o Shekinah? É a glória do Senhor. É o Shekinah, a glória do Senhor Jesus. No nosso meio, no meio dos irmãos. Ele não diz lá em 2 Coríntios 6,
eu habitarei no meio deles, estarei com eles. Os irmãos creem nisso? Mas para o Senhor habitar entre nós, para o Senhor estar entre nós, é preciso que esse templo seja glorioso, não haja mancha, não haja mácula, que desejemos essa comunhão. É isso que fala a ceia. Queremos o Shekinah? Vivamos inteiramente para a glória de Deus, conformados na morte do Senhor Jesus, experimentando o poder da sua ressurreição, comunhão dos seus sofrimentos, desejando conhecê-lo dia a dia, dia após dia. Quero convidar o irmão Reginaldo, o irmão Chagas, para que a gente depois no canto. Quantos irmãos virão tomar? Eu queria pedir, os copinhos não vieram descartados, os pequeninos vieram, não vai dar esses copos. Sangue ali na cruz, moído. De cruz dirigiu, dela o dia fugiu, como emblema de verdor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz,
mortificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, irmãos? Amados, aqui no mesmo Coríntios 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Esse Cristo aqui é aquele mesmo Cristo que Paulo perseguia. E qual era o Cristo que Paulo perseguia? Era a igreja. A igreja era composta por muitos membros, mas ela é um só corpo. E quando é que nós dizemos isso? É quando nós somos membros do mesmo corpo, do corpo de Jesus Cristo, aqui na terra. Então esse pão que foi partido, que o irmão vai ingerir, é o mesmo pão que eu ingerei, né? É assim? Que eu irei ingerir, mas é assim mesmo. É um verbo feio, é um verbo defectivo, mas é um verbo. Então, eu vou ingerir esse pão que você também irá ingerir. Então, somos um só pão, um só corpo. Então, comamos o pão para a glória de Deus. E em seguida, qualquer irmão irá louvar o Senhor com a palavra de oração. Obrigado. Amém. Então, o seu sangue também é verdadeiramente bebida. Então, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Ele disse: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Imprimirei nas suas mentes e no seu coração as minhas leis. Fareis com que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos. Então a vida do Senhor Jesus, como água, foi derramada na morte. O seu sangue foi vertido para a nossa expiação, para consumar a nova aliança. Então nós bebemos com muita alegria, declarando essa verdade. Em seguida, outro irmão ou outra irmã irá louvar o Senhor com a palavra de oração. Obrigado, Senhor. Sim, Pai. Obrigado, Pai. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia. Quando os irmãos se preparam para cantar, a gente agradece. Hoje conosco o irmão Everton, a irmã Janiele, a Jacinta, esqueço o nome da mãe do irmão Jorge, esqueça o nome, irmã, perdão.
Como chama? Eu sou ruim das oiças. Irmã Leni. Amém. A nossa irmã Yasmin também ali. Então, a gente louva a Deus pela caravana lá da Timbaúbas, os irmãos em Cristo. Amém. Terça-feira lá no irmão Beto.